oficina. Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao programa que se chama-se Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. Olha que parada interessante. Será que isso daí é verdade? Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. Aqui nós discutimos formas e estratégias de gerenciar, administrar, tocar uma parada que se chama-se oficina mecânica, com o objetivo de fazer com que esse trabalho seja o menos doloroso, que dê o menos dor de cabeça possível. Eu sou o Sérgio Santos, sou o fundador da SR Motors e é uma oficina mecânica que tem 16 anos de fundação. Esse ano a gente faz 17 anos, olha só que parada interessante. Então a gente já tem bastante estrada aí, né? A gente já passou por muita coisa. E o tema do nosso programa de hoje é desvendando o planejamento da sua oficina mecânica. A pergunta que não quer calar: já fez o planejamento da oficina mecânica? Sabe por onde começar o planejamento da oficina mecânica? Porque eu vou falar bem uma verdade pra você, hein? Quando eu comecei essa parada de oficina mecânica, eu confesso pra vocês que eu não fazia ideia que isso era necessário, sinceramente, sabe? Eu falava, cara, meu plano é consertar carro e pagar as contas. Alguém se identifica com essa linha de raciocínio aí? Meu plano era consertar carro e pagar as contas. E aí as coisas começavam a acontecer, né? O que começava a acontecer, por exemplo? Alguém dá um exemplo aí de coisas que podiam começar. O que acontece quando não há planejamento? Porque, vou falar a verdade pra você. É meio tenso, assim, é meio doloroso fazer um planejamento. Você sabe por quê? Porque quando a gente começa a fazer um planejamento, começa a vir um monte de coisa na cabeça. O que eu devo planejar? Qual o indicador que eu devo dar mais atenção? Qual o indicador que eu devo não dar atenção? O que eu devo fazer, né? Porque e se eu planejar e tudo que eu planejei não acontecer, o que eu faço? Era isso que eu pensava. Uma vez, logo lá no início, eu fiz um planejamento. Falei assim, vou fazer um planejamento aqui. Eu quero atender tantos carros, quero faturar não sei quantos reais e beleza, vambora. Passou o período, não aconteceu. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho pra vocês qual que é o sentimento que acontecia, que enrolava. Acontecia uma parada que quando eu comecei a escrever o assunto que a gente ia falar sobre nessa live, eu tenho um monte de coisa aqui que eu tenho pra falar pra vocês, ó. Eu escrevi vários insights aqui que eu queria trocar com vocês e me veio uma parada na cabeça. Eu lembrei de um filme. Eu sempre dou exemplos de filme que eu assisto, né? Me veio a lembrança do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela chega num lugar, num determinado ponto lá, que existem vários caminhos. Aí ela falava assim, nossa, eu sinceramente, eu só queria saber que caminho que eu quero tomar. E aí o gato fala pra ela, horas, o caminho que você deve tomar é pra onde você vai, né? Você só precisa saber pra onde você vai. E ela pega e fala assim pra ele, mas pra onde eu vou não importa. E aí o gato pega e fala pra ela, se pra onde vai você não importa, então você pode pegar qualquer caminho. Você entendeu? Então, trazendo isso pra nossa realidade, trazendo isso pro nosso dia a dia, trazendo isso pro planejamento da oficina, né? Se eu não planejo, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar que eu chegar é importante, é interessante, é suficiente, é satisfatório. Mas, na verdade, não é bem isso que acontece, na verdade. Na verdade, não é bem isso que acontece. O que acontece quando eu faço um planejamento, ou quando eu não faço um planejamento, que eu vou apurar o resultado do período e não fica bom, como é que eu reajo, né? Olha o que a galera tá falando. Esse ano eu quero tirar minha parte nos lucros da oficina no fim do ano. Olha que parada interessante. Mas isso daí ainda é muito subjetivo.
o objetivo seria, esse ano eu quero tirar X reais de parte dos lucros da minha oficina, que é bem específico, né? Por quê? Por que eu falo para deixar isso bem específico? Porque quando você sabe qual é o valor que você quer tirar, lá no final do período, você já divide isso por 12 e o resultado que a sua oficina tem que entregar mensal é tudo que você planejou, mais esse saldo que você quer tirar no final do ano. Então, fica atento aí a essa parte do planejamento, beleza? E indo direto com o encontro disso, né? Eu quero tirar parte dos lucros da minha oficina, beleza? Então, a sua oficina ela precisa dar lucratividade. Olha que parada interessante, quando a gente começa a entender que eu quero tirar parte dos lucros da minha oficina, isso é o que eu planejei, beleza? Isso é o que eu planejei. E para que ela me dê lucro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o faturamento ou eu tenho que aumentar a lucratividade? Porque eu posso ter a mesma lucratividade ou uma lucratividade maior com faturamento mais alto ou com faturamento mais baixo. Quando eu estou falando lucratividade, não é o que sobrou lá, tá? O número que sobrou, e sim o percentual que sobrou, mas eu não quero ficar falando muito tecnicamente aqui não. A parada é a seguinte, pegando o exemplo do Thiago aí, eu quero faturar, sei lá, eu quero faturar R$1 milhão no ano. Opa, legal, você quer faturar R$1 milhão no ano? Tudo bem, o que você tem que fazer para faturar R$1 milhão no ano? Faz um comparativo com o ano que passou. Putz, você faturou quanto? Você faturou R$900 mil. Ah, beleza, você faturou R$900 mil, então você precisa aumentar o seu faturamento em 100 mil. Né? Você faturou 880 mil. Fazer um número assim para a conta ficar redonda. Beleza, você faturou 880 mil. Para você faturar R$1 milhão no próximo ano, quanto que você tem que faturar? 840 mil. Você tem que faturar R$160 mil a mais, né? Então, você dividindo isso no período, quanto você tem que faturar mais no ano, no mês? Você entendeu? 86 mil, 90 mil, 100 mil. Quanto é que você tem que faturar a mais, né? E para que você fature mais, você quer faturar mais vendendo mais mão de obra ou você quer faturar mais vendendo mais serviço? Consegue perceber que quando a gente descobre aonde a gente quer chegar, fica mais fácil da gente traçar qual que vai ser o caminho a ser escolhido? Consegue perceber essa parada? E aí, o que acontece? Se eu planejei faturar R$1 milhão no ano e eu só faturei 700 mil e eu fui entendendo durante esse período quanto eu estava faturando, se eu não estava faturando, por que eu não estava faturando, fica muito mais fácil de eu tomar uma decisão ou mudar a estratégia para o próximo ano ou para o próximo período. Começou a perceber? Ah, Sérgio, o meu plano é ter menos dor de cabeça, né? Meu plano é tirar férias. Ah, meu plano é me ausentar. Meu plano é que minha oficina funcione sem eu estar presente. Ok, tudo bem, a oficina é sua, você planeja o que você quiser. Agora a pergunta que não quer calar é: o que você vai precisar saber para que isso aconteça, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático de planejamento, né? Antigamente, que não existia esses aplicativos de direcionamento de rota, para você chegar num determinado lugar, o que você fazia? Comprava o guia lá, né, na banca, via quais eram as estradas que você tinha que pegar para poder chegar naquele determinado lugar e ia fazendo, né? Hoje em dia, você planejar uma viagem ficou muito mais fácil, né? O que você faz? Baixa o aplicativo lá no seu telefone, digita o endereço de partida, o endereço de chegada, o próprio aplicativo leva você. Mas você precisou traçar um plano, você precisou traçar um ponto de partida e um ponto de chegada, sacou? E cara, tão simples
olha o que eu vou falar. Tão simples quanto planejar uma rota para uma viagem, é simples também planejar o que você quer para sua oficina durante o seu ano. É só você saber o que você quer nesse período de 3 meses, 6 meses, 12 meses. Cada um faz o planejamento para a quantidade de tempo que quer. Estava conversando com um dos alunos do método agora, antes de começar essa live, e eles disseram que já fizeram o planejamento para daqui 5 anos. Ok, tudo bem, né? Perfeito, melhor ainda, né? Uma visão bastante de futuro. Mas eu torno a repetir. Eu disse que é simples, porém eu não estou dizendo que é fácil. Nem sempre o simples é fácil, não é verdade? Então, assim, desvendando o planejamento da sua oficina, assim como a gente está desvendando o planejamento da SR Motors. Vou contar uma experiência bem recente com vocês. Época de pandemia, obviamente, época de pandemia, a gente havia feito um planejamento, né? E um planejamento de crescimento, e nós não atingimos esse crescimento. Nós havíamos feito um planejamento também, onde o método SR só viria em 2021. Agora, era para ele estar começando agora, mas ele começou em 2020. Então, o que aconteceu? Precisamos mudar o planejamento de acordo com o que a gente viu que foi acontecendo, né? Do jeito que a gente viu que as coisas foram acontecendo, o que a gente fez? Foi se adaptando à realidade. E agora, como o método está bombando e a oficina também está bombando, que a gente já começou a entender as coisas que precisam acontecer para que a SR entregue o resultado que a gente está planejando e que o método entregue o resultado que a gente está planejando, a gente vai ter que reposicionar algumas mão de obras dentro da SR Motors, né? Uma mão de obra do comercial, uma mão de obra da parte operacional. Então a gente já entendeu. E o que a gente faz? Desenha isso, bota isso num papel, pensa nisso estrategicamente e pau no gato, vamos executar o plano. Beleza? Então era esse o recadinho que eu queria deixar com você logo nesse primeiro momento. Você sabe por quê? Porque quando você não faz um plano, você não conhece as dificuldades que você vai enfrentar. Olha que parada louca, né? Ou quando você não faz um plano, você não conhece as dificuldades que você enfrentou. Por exemplo, mais uma vez eu repito, quero faturar R$1 milhão no ano. Não consegui. Por que eu não consegui? Faltou eu atender veículo? Faltou eu vender mais peça? Faltou eu vender mais serviço? É difícil saber. Se eu não planejei o quanto que eu queria faturar, o quanto eu faturei, tá bom, né? Que é a história da Alice. Mas Sérgio, eu fiz o meu planejamento de 2020, apurei e não atingi o resultado esperado. O que fazer? A pergunta é, Sérgio, eu apurei o meu planejamento para o ano de 2020 e não atingi. O que fazer? Senta e analisa o porquê que você não atingiu. Dá uma frustração? Óbvio que dá uma frustração. O empresário fica frustrado? Ele fica frustrado, né? Dependendo do resultado que o empresário atingiu, né? Se ele tinha uma meta lá mais ousada de crescimento e quando ele olha para esse resultado apurado, que ele vê que ele não alcançou, o empresário dá aquela murchada. Ok, cara, tudo bem, normal, mas e aí? Respira, vamos olhar para o que aconteceu então, para que a gente não tenha atingido o resultado que a gente planejou. O que será que aconteceu? Mudar a rota. Olha que a galera tá respondendo aí. Vamos mudar a rota, redefinir a trajetória. Eu tenho certeza que ninguém havia planejado uma pandemia para o ano de 2020, não é verdade? Como que eu devo me comportar nessa situação? É isso que eu acabei de falar. Respira.
Eu acho que dividir com a equipe também é extremamente importante, sabe? Tem que sentar, dividir com a equipe e falar assim para a equipe: olha, não atingimos o resultado esperado, havíamos feito um determinado planejamento pro período, eu vou chamar de período, tá? Pro período, e esse planejamento, né, essas diretrizes ou esses caminhos ou esse objetivo, ele não foi alcançado. Eu tô falando objetivo por quê? Porque dentro do planejamento pode ter crescimento de sede própria, aumento de faturamento, aumento de lucratividade, pode ser um monte de outras coisas, diminuição de custos. Dentro do planejamento cabe tudo, tá? Então eu vou chamar de objetivo. E divide isso com a equipe, faz uma reunião com a equipe. Olha, galera, isso não aconteceu, já estudei os números, ou vamos estudar os números aqui, possivelmente não tenha acontecido por causa disso. Preciso que você, na tua área, se você já tiver uma equipe, né, montada, o pessoal do comercial, o pessoal do financeiro, o pessoal do administrativo, o pessoal do operacional, enfim, senta com essa galera e, divide o BO, né, o BO assim, né, divide a situação, divide o problema com a galera, saca? Não segura isso pra você não, divide isso com a galera, porque aí a galera se sente parte da parada. Bom, então falando de descobrir, Sérgio, mas espera aí, eu descobri que não foi favorável, divide com a galera, sabe? Traz a galera pro teu time, fala pra galera o que não funcionou, até porque quando você traçar as tuas metas e traçar o seu objetivo, você precisa dividir com a galera, né? Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, a galera precisa estar sabendo o que vai acontecer e o que cada um vai precisar entregar e etc e tal. Mas como dividir com a equipe as metas? Como dividir com a equipe as metas, né? Você tendo uma equipe, obviamente, você vai fazer o quê? Determinar, definir as funções de cada um, né? Qual que é a função da gerente ou do gerente da loja? Qual que é a função do chefe de oficina? Qual que é a função da pessoa da área comercial? Qual que é a função da pessoa da área de atendimento ao cliente? Qual que é a função de cada um e o que você espera de cada um deles, né? É importante desenhar isso, colocar tudo isso num papel, porque assim, quando você começar a apurar os indicadores, né, as metas, você consegue, através disso, você consegue apontar onde é que está o possível problema de cada um deles, ou continuar incentivando com que cada um deles continue fazendo aquilo que está sendo feito porque está funcionando, né? É óbvio que em um planejamento as coisas podem funcionar e podem não funcionar também, né? Como fazer com que eles cumpram as metas? Determinando o que cada um deles tem que fazer e que hora que cada um deles tem que fazer. Simples assim, né? Se você tem as pessoas responsáveis pelas áreas, tudo bem. E sabe de uma coisa interessante? Mesmo para quem é dono de oficina e ainda não tem funcionários, dá para fazer esse planejamento separado por áreas. Você sabia? Você sabia que dá para fazer? Porque assim, a área operacional é responsável por entregar uma determinada quantidade de serviço, né? A área comercial é responsável por entregar uma determinada quantidade de faturamento, né? A área comercial ela é responsável por aumentar ou diminuir a taxa de conversão de orçamentos, saca? A área comercial ela é responsável pela avaliação de atendimento dentro de uma oficina mecânica. A oficina ela é bem como é que chama?
ela é bem avaliada no pós-venda, né? Porque a tua área comercial, o teu atendimento ao cliente é responsável por isso, né? Você, como dono da oficina, né? Você sendo sozinho, você tem o planejamento ou a vontade de crescer, né? De ter mais funcionários. Aqui nas lives que a gente faz, tem uma galera que já falou já que não, eu não quero mais ter funcionários, aqui não sei o que, etc e tal. Cara, tudo bem, é a opção de cada um, eu não vejo certo, não existe certo e errado, né? Existe o que a pessoa quer. Isso faz parte do planejamento dela não ter mais funcionários, tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que ter as áreas específicas é importante, porque senão não sabe onde interferir, não sabe onde e o que mudar e por que mudar se não tá sendo mensurado, sacou? Vai uma dica de quanto em quanto tempo avaliar as metas, de quanto em quanto tempo avaliar o meu planejamento. Vai depender muito do período que você planejou, né? Se planejou para 10 anos, você vai monitorar toda semana? Não. Você planejou para um ano, você vai monitorar todo dia? Não. Você planejou para o trimestre, você vai avaliar a cada 3 meses? Não, também. Então, para um planejamento de 12 meses, eu acho que uma reavaliação de meta a cada trimestre é importante, é interessante. Por quê? Começou janeiro agora, você vai trabalhar janeiro, fevereiro e março. Pô, quando for em março, você senta. Pô, eu planejei uma lucratividade maior, vamos ver como é que tá a lucratividade. Pô, eu planejei uma determinada quantidade de veículos que eu quero atender. Pô, tem outra quantidade, vamos avaliar isso. Pô, eu planejei atender mais veículos, é isso. Eu planejei contratar mais funcionários, é isso. Sacou que o período pelo qual você vai apurar vai depender da quantidade de tempo que você planejou? Neste ano de 2021, nós vamos fazer uma reunião de planejamento a cada 3 meses. A cada 3 meses. Amanhã a gente vai definir quais serão as datas das reuniões e o que nós vamos olhar e o que nós vamos avaliar nestas reuniões. Sacou? Porque assim, a gente já sabe que a gente vai contratar uma pessoa na área comercial, a gente sabe que a gente vai contratar uma pessoa na área técnica. Por quê? Porque essas pessoas já têm as metas definidas, os indicadores definidos. Quando essas pessoas entrarem, quando essas pessoas forem contratadas, né, elas já vão saber qual que é o indicador de desempenho de cada uma delas. Sacou? Então, ó, para quem acompanhou a live da semana passada, olha o compromisso que eu tô assumindo com vocês aqui hoje de novo. Na semana passada eu assumi aquelas 12 datas com vocês de que as 12 datas para que a gente cobre, entre aspas, né, uma certificação da nossa equipe. Um planejamento de vocês, se vocês pegaram papel e caneta e anotaram as datas, vocês já tem essa parada resolvida, porque vocês vão ver no story do método quando eu for fazer reunião com a galera. Então fica ligado. Agora, ó, a mesma coisa, a gente vai assumir as datas aqui no final no final de março, vamos chamar no final de março, né? A gente vai fazer uma reunião de avaliação de planejamento estratégico, está funcionando ou não está funcionando. Então é março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu vou sentar e vou avaliar se o meu planejamento está funcionando. Ah, Sérgio, mas espera aí. E eu que não planejei nada, eu que não acompanho nada, eu que não tenho nada, o que eu devo fazer? O que eu devo planejar? A primeira coisa que você vai fazer na hora que terminar essa live,
não sei se você já jantou, não sei se você já tomou banho. O que você vai fazer? Você vai parar, você vai sentar e vai pensar o que você quer para daqui 12 meses, ou daqui 8 meses, ou daqui 6 meses, ou daqui 3 meses. Não vai se colocar que nem a Alice, né, no País das Maravilhas. Qualquer estrada me serve. Se qualquer estrada te serve, qualquer resultado vai ser satisfatório. Então não se coloque na posição dela. Para você, sendo o dono da empresa, ou você sendo o gerente, óbvio que você vai precisar responder para alguém, ou você querendo montar uma oficina mecânica, para e pensa o que eu queria, o que eu gostaria. Se eu tivesse uma varinha mágica, eu queria estar faturando 100 mil reais, eu queria faturar 100 mil reais daqui a 3 meses. Pô, beleza, para você faturar 100 mil reais daqui a 3 meses, você vai ter que vender 33 mil reais por mês. Para você vender 33 mil reais por mês, você vai ter que vender pouco mais de R$1.000 por dia. Para você vender R$1.000 por dia, você vai ter que vender quantos reais por hora? Olha como eu estou simplificando a parada para você. Tá, beleza, eu vou ter que vender X reais por hora. O que eu vendo? Eu vendo serviço, eu vendo produto, eu vendo... O que eu vendo? Né? E pronto, cara. Você já planejou. E você sabe o que é o mais legal? Quando você fez todo o planejamento, se você planejou faturar 1.600.000 no ano, 1.100.000, 120 mil. Se você planejou faturar 1.200.000 por ano, você precisa vender 100 mil por mês. Se no final do primeiro trimestre, quanto que você tem que ter vendido? 300 mil. Se você não vendeu 300 mil, o que você precisa fazer? Vender mais, o que faltou para frente. Mas a parte mais importante, o que faltou para eu vender 100 mil reais por mês nesse primeiro trimestre? Faltou eu entregar mais? Faltou eu atender mais pessoas? Ah, legal! O meu ticket médio foi bom comparado ao período passado, mas a quantidade de veículos, Sérgio, que eu atendi foi pequena. Você atendeu uma quantidade de veículo pequena ou você não teve capacidade de atender mais? Quando eu digo capacidade, não é falta de competência técnica, não. É falta de capacidade de atendimento mesmo. O meu espaço físico não deu para arrumar tudo isso de carro. Eu até tinha serviço para fazer, mas eu não tinha como fazer. Eu até tinha carro para arrumar, mas eu não tinha como arrumar. Beleza, você acabou de descobrir que talvez esteja na hora de mudar para um lugar maior. Vocês entenderam? Mas por que dá para você identificar todos esses possíveis problemas que tenham acontecido? Porque você planejou, porque você sabia onde que você queria chegar. Beleza? Essa é a hora que eu vou parar um pouquinho para cumprimentar a galera. Valder, Reinaldo Baterias acabou de entrar. Maiara Lira, seja bem-vinda, Maiara Lira. Blog Auto Negócios, olha aí o Blog Auto Negócios chegando. JC Martins, tem uma galera nova chegando aí junto com a gente, né? Olha a Roberta chegando aí, a Roberta, nossa amiga, profissional organizer. Fizemos umas dicas legal com ela, viu? Depois vocês vão no YouTube lá e procurem a dica. Um grande abraço pra você, Roberta. Então, voltando aqui ao programa de hoje, o tema do nosso programa de hoje é desvendando o planejamento da sua oficina. E aí? Voltando a falar de planejamento. Mas Sérgio, peraí. Eu nunca fiz essa parada. Por onde eu devo começar? Começa do básico. A primeira coisa. Por que pra mim foi muito difícil sair da inércia para fazer um planejamento? Por que foi muito difícil? Porque eu até sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria, de verdade, eu sabia o que eu queria. O que eu queria era não ter que ficar atendendo o telefone, só eu atender o telefone.
só eu testar carro, só eu atender cliente, porque eu não dava conta. Não é que eu não queria fazer isso, eu já não dava mais conta. Então o que eu queria? Eu queria pessoas para dividir essas paradas comigo. Beleza? Então, eu descobri o que eu queria. Eu não estava pensando em aumentar o faturamento, eu não estava pensando em aumentar a lucratividade, eu não estava pensando em nada disso. Só que toda vez que eu buscava informação, toda vez que eu pedia ajuda para fazer um planejamento, a galera já vinha com um monte de coisa. Pô, você tem que saber qual que é a sua atividade, você tem que saber qual que é o seu percentual, você tem que saber qual que é o seu markup, você tem que saber... Cara, já deu preguiça. Já deu preguiça, porque não é isso que eu quero agora, cara. Não é isso que eu quero agora. O que eu quero é contratar pessoas para que essa parada seja menos estressante o possível. Aí eu vinha com um outro problema. Toda vez que eu vinha com essa... que eu dividia essa dor, né, que eu queria resolver esse problema, sabe onde o medo me pegava? Sabe onde que o medo me pegava? Eu não sabia se e quando eu poderia contratar. Porque assim, eu sabia que eu conseguia pagar as contas, ganhava dinheiro também, mesmo fazendo tudo, que nem um doido, ganhava dinheiro. Só que o que acontecia? Eu tinha medo de contratar uma pessoa e não ter dinheiro para pagar ela no final do mês. Básico. Era exatamente isso que acontecia. Então o que eu pensei? Eu falei, então peraí, então agora, a partir de agora, a minha missão vai ser, o meu planejamento vai ser eu fazer o quê? Eu ver quanto eu vendi de peças, o quanto eu vendi de serviços, quantos carros eu atendi e quanto eu gastei. Anotaram isso? Vou repetir para você anotar. Se você está na dúvida de que hora que você vai contratar uma pessoa. Quanto você vendeu de peça? Quanto você vendeu de peça? Quanto você vendeu de serviço? Quantos carros você atendeu e quanto dinheiro você gastou? Eu não estou nem falando para você separar conta pessoal de conta jurídica. Eu não estou falando nada disso. Estou falando para você, olha para isso. Que aí você vai ter o básico ali dos indicadores para você. E depois disso, depois de você avaliado isso, você vai pensar, procura saber os 3 meses anteriores. Depois que você descobriu o quanto é nos 3 meses anteriores, sabe o que você vai fazer? Você já vai fazer uma projeção, um planejamento do que vai acontecer no seu futuro, nos seus próximos 3 meses. E o que você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro que você vai pagar para uma pessoa, que você vai contratar uma pessoa, você vai pôr no quanto dinheiro que você gastou. Ou seja, você olhou para trás, quanto que você tinha atendido, etc e tal, e aí você vai incluir essa pessoa no teu custo e contrata ela. E aí você sabe que quanto você vendeu de peça, quanto você vendeu de serviço, quantos carros você atendeu, quanto você gastou de dinheiro, você vai pegar tudo isso daqui, você vai descobrir uma parada que chama-se ticket médio. Quando você descobrir o seu ticket médio, você vai pegar o valor da pessoa que você contratou, vai colocar todos os impostos, férias, 13º, a zorra toda, e o que você vai fazer? Vai incluir isso nos custos e você vai descobrir quanto você tem que vender a mais para que aquela pessoa, para que você tenha dinheiro para pagar aquela pessoa. Pronto. Acabou. E aí você vai pegar uma lista de tarefas. Você vai criar uma lista de tarefas, que eu não sei quais são as suas tarefas. O que você vai fazer? Você vai criar uma lista de tarefas que você acredita que você não precise mais fazer, que você pode passar para essa outra pessoa fazer, e você vai deixar de fazer isso para que você faça outras coisas. É assim que se começa. Deu para entender como que se faz? Deu para entender? Olha um pouquinho para o passado, pensa no futuro, e óbvio, né, que depois dos 3 meses você para, senta, você já descobriu quanto que você tinha que faturar, você vai olhar para quanto você faturou e vai ver se a conta fecha. Se a conta fechar, você continua. Se a conta não fechar, você muda o esquema. Peraí, eu não vendi
Não, eu vendi mais, só que eu gastei mais. E aí você vai começar a entender, você vai começar a brincar com os números. Isso é fazer planejamento. E que é nome bonito, planejamento estratégico ainda, a galera fala. Beleza, galera? Então era isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes, muito obrigado a vocês que estão assistindo agora ao vivo, e para quem não assistiu ao vivo também, muito obrigado. E é o seguinte, o programa de hoje foi como desvendar o planejamento da sua oficina. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa.